Olá, você está ouvindo agora o Unipolítica, seu podcast que conversa sobre política de uma maneira que todos possam entender. Um podcast que é feito para você. Neste segundo episódio, nós vamos conversar sobre modernidade líquida do filósofo e polonês Zygmunt Bauman. Estou aqui eu apresentando o podcast junto dos meus colegas Amanda Cruz e Mikael Santos. Olá, tudo bem? Eu sou Amanda Cruz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modernidade líquida. Eu sou Mikael Santos e estou aqui para explicar o que seria a modernidade líquida. Bom, é um conceito introduzido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman para descrever a era contemporânea e caracterizada pela fluidez e pela falta de estruturas sólidas e duradouras, E nesse contexto, as relações sociais, institucionais e identidades tornam-se mais flexíveis e voláteis e refletem uma sociedade em constante mudança e adaptação. O Bauman argumenta que, na modernidade líquida, as pessoas são incentivadas a buscar novas experiências e conexões, mas muitas vezes elas enfrentam a incerteza e a instabilidade que resultam numa transformação social e tecnológica, Como uma fala que ele mesmo diz assim: os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. E assim, trazendo um pouquinho para o nosso contexto, enquanto jornalistas, hoje em dia, pelo menos aqui no nosso estado, é comum a gente ver os profissionais da área trocarem de emprego muito facilmente. Isso também tem um pouco a ver da modernidade líquida e por conta do capitalismo também. As pessoas estão sempre em busca das melhores oportunidades. Antigamente, era comum você ver um jornalista entrar na TV e ficar por lá durante anos e anos. Hoje em dia, um repórter já entra em alguma emissora, ele fica durante 1 ano, 2 anos, e depois ele já, por exemplo, migra para alguma área do jornalismo, como assessoria, ou volta para o texto, e assim vai. Esse é um contexto que cai muito bem no contexto de jornalistas e da nossa área. Isso se dá muito pela fluidez que hoje em dia a internet facilitou pra gente. A internet hoje, a gente com um clique já consegue identificar notícias, identificar informações que antes a gente demorava para conseguir entender. Então a internet trouxe essa velocidade e essa fluidez para que todas as coisas que hoje a gente conhece sejam mais rápidos e fáceis e acessíveis para que todos possam entender de fato. Uma das características que a gente pode perceber da modernidade líquida, até mesmo o nome já diz, líquida, é uma coisa maleável, uma coisa que muda rapidamente. E características que o Zygmunt Bauman disse, dessa nossa era, elas são feitas de desapego, provisoriedade e um acelerado no processo de individualização, que o que traz essa coisa de pessoal de ser muito, não pensar nas pessoas ao redor, e principalmente em você mesmo, Isso é o que define praticamente não só nossa sociedade, mas principalmente o nosso trabalho, enquanto jornalistas. A gente tem que ver o quanto que a gente trabalha, não pensando só nas outras pessoas, mas como a gente vai dar as informações de uma forma que seja clara, de uma forma que seja acessível para todos, e não que seja do nosso agrado. E assim, vamos evoluindo. Como eu disse, hoje em dia a gente já tem um acesso mais fácil a emprego, a gente consegue emprego rapidamente, assim como a gente também consegue perder mais rapidamente. É algo muito fluido, é algo que muda muito rápido. Hoje em dia eu me identifico com uma área do jornalismo, outro dia com outra, e os processos vão avançando, Recentemente, hoje saiu também uma notícia sobre uma revista da Abril que foi acusada de usar inteligência artificial para produzir mais de 300 matérias com o nome de uma possível jornalista. E, assim, é uma coisa que daqui a um tempo pode se tornar uma realidade. Hoje, pra gente, é algo chocante, Porque você tá inserindo algo que não é real, que pra gente fere a questão da nossa profissão. Porque é algo que é criado por máquinas, Amanda? Por máquinas. Mas daqui a um tempo, talvez isso se torne normal e as máquinas, a inteligência artificial pode, talvez, tomar
a nossa profissão, o nosso emprego, porque as pessoas vão estar acostumadas com aquele tipo de texto. Não só acostumada, mas como também a evolução da tecnologia hoje em dia, ela está em constante mudança, assim como tudo, né? Então, o que antigamente antes a IA não conseguia fazer, hoje já consegue criar sozinha, como notícias e leads que as pessoas hoje em dia conseguem fazer rapidamente. A internet, a inteligência artificial consegue fazer também em um clique. A gente pode escrever lá em qualquer site de IA, escrever, faça um texto em relação a tal assunto. A inteligência artificial vai lá e escreve. O leitor, ele não vai conseguir, de fato, identificar o que é escrito por IA ou por um jornalista de fato. Mas existe um ponto. Apesar dessas tecnologias conseguirem produzir isso, elas ainda não conseguem criar algo individual, algo próprio. É muito comum, assim, normalmente, eu acho que professores, outras pessoas que veem esse tipo de texto e utilizam esse tipo de app, de aplicativo que faz esses textos, é conhecido o tipo de texto deles. Então, a gente consegue facilmente identificar, porque a escrita é algo muito próprio, por exemplo. Cada um tem seu estilo, né? Desde a escrita, de criação de ideias, de pensamentos. Então, até colocar em prática, realmente tem uma diferença hoje em dia do homem, do ser humano para a máquina. Isso, né, é uma definição do que o que as pessoas estão consumindo hoje, né? De como elas utilizam isso. Como a Amanda disse, né? Hoje, as pessoas utilizam a IA para fazer o próprio trabalho, mas o quanto isso está consumindo ela na vida dela, tirando empregos, né? Não só isso também, a forma de que, por exemplo, assim, a pessoa vai utilizar a IA de uma forma que ela não tenha menos trabalho, né? Ela não faça o trabalho dela praticamente. E isso é uma forma de desapego, pode dizer assim, do seu trabalho. Tanto é que isso é um tipo de rotatividade muito grande no que se diz ao respeito de se manter no próprio emprego, né? Como as pessoas, como a Amanda disse. Uma hora a gente pode ser repórter, âncora da TV, e de repente a gente migrar, né, para assessoria, trabalhar no governo, ou ser social media, né? Por conta não só principalmente do dinheiro, né, por dizer assim, né, porque hoje a nossa sociedade se envolve muito no capitalismo. Então, praticamente, o que estiver pagando melhor pra gente é o que a gente vai estar fazendo, né. Por exemplo, antigamente, muitas pessoas passavam anos trabalhando numa mesma empresa, né. Falava assim, passei 35 anos trabalhando em tal empresa, passei 40 anos trabalhando em tal empresa. E ultimamente a gente já vê essa rotatividade muito grande, né? Acho que há 2 semanas atrás a gente recebeu o Salgado Neto, ele falou exatamente sobre isso. Não falando sobre o assunto da modernidade líquida, mas ele explicou isso, que ele começou repórter, né? E de repente ele se viu lá pensando assim, nossa, caramba, até eu chegar na bancada do jornal vai demorar muito, porque já teve vários jornalistas, como o Sed Naf, que passou bom tempo na âncora do jornal. E recentemente a âncora Aline, né, ela foi contratada pelo Estado para poder trabalhar como comunicadora do Estado. E isso mostra também, tipo, que ela, enquanto âncora, ela pôde trocar o seu emprego para receber mais no governo, e trazendo essa oportunidade do Salgado Neto ser o âncora de um programa que há muito tempo atrás ele via que era muito difícil ele se encaixar, né? Porque era uma coisa duradoura de que ele via que não poderia ser mudado. E falando um pouquinho sobre a individualização do ser humano, e principalmente no jornalista, a gente traz como exemplo aqui o filme O Abutre, do diretor Nightcrawler, que é um filme que pode se relacionar com a teoria da modernidade líquida. No filme, eles retratam a história de um homem que ele se torna repórter de crime freelancer lá em Los Angeles. Ele busca imagens sensacionalistas para poder vender às estações de notícias locais. E aí, com isso, o protagonista do filme, o Louis Blanc, ele é a personificação da individualização, porque ele busca o sucesso a qualquer custo, sem se preocupar com as consequências éticas de suas ações. Ele se adapta rapidamente às demandas do mercado de notícias sensacionalistas, refletindo na flexibilidade e a volatilidade das oportunidades dentro da teoria da modernidade líquida.
Além disso, o filme ele também aborda temas relacionados à tecnologia e à mídia, destacando como a rápida disseminação das informações atualmente pode corroer a ética do jornalista. É exatamente isso. Com o passar do tempo, nós tivemos esse aumento na tecnologia e a gente tem visto até que ponto essa tecnologia pode nos beneficiar. Que ao mesmo tempo, ela também meio que nos amaldiçoa, né? Que traz a questão das fake news, que é um problema que a gente tem batido muito, muito, muito durante esses anos e é algo que suja não só a imagem de quem espalha, mas de todos os jornalistas. Eu acredito que hoje o nosso curso, né, a nossa profissão, por muitas vezes é muito mal vista. Inclusive, pela quantidade de fake news que foi espalhada nos últimos tempos, a gente sofreu com a pandemia do novo coronavírus, que basicamente quase toda semana a gente era bombardeado de informações que a gente não sabia se era verdade, se era falso, se era fake. E não foi à toa que foi criado até pela Globo, se eu não me engano, né, o Fato ou Fake, para poder falar, né, o que de fato era verdade, o que de fato era desinformação, para poder assim ajudar a população a identificar no que acreditar e no que acreditar. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado na hora de espalhar alguma informação, checar os fatos, ver a credibilidade do jornal, do local que a gente está lendo. Então, são esses fatores que fazem com que o jornalista, hoje em dia, tenha que tomar cuidado com a própria profissão. E nós, enquanto jornalistas, né, a gente tem que pensar desse lado que o filme aborda, né? De a que ponto a gente tem que fazer para levar a informação, sendo ela verdadeira ou falsa, né? O que ela pode nos proporcionar. Que é isso que o filme traz, porque com o ator lá, o Jake Gyllenhaal, ele interpretando o Louis Bloom, basicamente é a personificação da individualização, né, dele, porque ele tá fazendo tudo não só para passar informação, mas para ele conseguir o dinheiro. Ele sempre quer estar lá em primeiro, ser o primeiro a divulgar, né? Passar as informações primeiro que as pessoas, para ele conseguir o dinheiro dele, e trazendo isso, ele começa a trazer essa parte do nosso fake, assim, pode-se dizer, né? Porque ele começa a mexer nas coisas, a incriminar, a fazer uma mediatização maior para ele poder receber mais esse dinheiro, para ele conseguir um cachê maior como freelancer. E isso, nós, enquanto jornalistas, tem que ver essa ética dele e o que a gente pode fazer isso para solucionar. Não só na sociedade, mas enquanto jornalistas. Esse é o nosso ponto de trazer o filme para a gente analisar e discutir também. Comparar, não discutir, mas comparar do que a gente pode fazer de diferente enquanto o filme mostra pra gente. Isso é uma boa análise do filme. Eu acho que a solução melhor hoje em dia, na verdade, eu acho que é uma das únicas soluções que a gente tem a mais é a medida de conscientização enquanto jornalistas. Hoje em dia a gente vê que não precisa de diploma para exercer a profissão e isso algo que invalida muito a gente. Então, quando você, uma pessoa que deseja cursar jornalismo, entra numa universidade e acompanha palestras, eu tiro pela Semana do Calouro, que a gente sempre realiza na universidade. Normalmente, sempre tem alguma palestra sobre ética, aí a gente traz outros jornalistas para conversarem com os calouros, e lá eles falam sobre a ética na profissão e como a gente tem que lidar com essas situações, porque vai muito, como eu posso dizer, da nossa ética para querer evitar esse tipo de situação, para que a fake news não venha ser espalhada e tudo mais. E é isso, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Amanda. E essa foi a nossa análise de modernidade líquida do filósofo Zygmunt Bauman. E também trazer a nossa perspectiva enquanto jornalista, né? E o quanto isso influencia a nossa profissão. E trazer esse comparativo da nossa profissão com o filme O Abutre. E o que podemos melhorar enquanto nossa ética. É isso, muito obrigado. Até semestre que vem.